Agora eu vou explicar para vocês o que é o fundo imobiliário. Imagina um shopping. Imagina aqui em Fortaleza nós temos o Iguatemi, tem o Iguatemi lá em São Paulo, lá em Campinas tem alguns tipos de shopping, em Belo Horizonte você tem o BH Shopping, você tem o Shopping Cidade. Imagina um shopping, um que faça sentido para você. Pode ser que você não tenha aí 10 milhões, 20 milhões para comprar um shopping. Isso é comum. O que é o fundo? O fundo é uma forma de você aportar capital no shopping. E o shopping, ele passa por ter capital, condições de valorizar o imóvel, fazendo reformas, tornando-o mais atrativo para clientes, para lojistas, para clientes de clientes. Ele consegue se reorganizar de uma forma que, ao longo do tempo, ele se valoriza. Como é que a gente valoriza um imóvel? É muito importante o imóvel ser construído por um excelente engenheiro. É muito importante o imóvel ele estar adequado com as novas tecnologias da construção civil. É importante que nesse imóvel, se for um shopping, que grandes lojas como uma C&A, uma Magazine, algum tipo de banco, queiram hospedar o seu negócio dentro do shopping. Isso faz sentido para você? Então, o shopping é essa estrutura de negócio. Nesta estrutura de negócio, o que vai acontecer? Imagina que o shopping, ele te permite que você possa ser um sócio dele. Nem todo shopping vai permitir isso. Mas imagina que um Iguatemi da vida, ele tenha um fundo imobiliário. Nos aplicativos, o fundo imobiliário se chama F de faca, I de igreja, I de igreja. FII. É assim que você vai encontrar o fundo imobiliário. Vai estar escrito lá para você assim, fundos de investimento, e você vai clicar nele e vai aparecer para você assim, FII. E esse FII, ele pode ser um FII de um shopping, de um grande supermercado, de um grande prédio de moradores. E aí ele pode dizer o seguinte, eu abri um fundo para você. Esse fundo, você vai pensar o seguinte, quanto custa para fazer um shopping? Gente, alguns custam 1 bilhão. E por que custa 1 bilhão? Porque é um ótimo negócio. E por que é um ótimo negócio? Porque grandes marcas estarão hospedadas lá dentro. A gente precisa se lembrar que se você quiser comprar um bom aparelho da Apple, você não compra ele numa loja de esquina. Você vai num grande local, com a segurança necessária para um cliente de alto porte, que é um shopping. Então, aquela beleza que nós temos no shopping é para que ele seja atraente para os clientes. Então, ele pode custar 1 bilhão, pode custar 100 milhões, pode custar uma série de coisas. Então, quando você adquire o shopping, gente, eu vou concluir essa explicação e só depois eu vou tirar dúvidas, tá? Quando a gente vê o shopping, o que vai acontecer? Esse shopping ele custou 1 bilhão e ele vai te oferecer a oportunidade de você ser um sócio. Como é que você se torna sócio? Comprando uma cota. Agora, imagina o seguinte. O shopping ele custa 1 bilhão e ele precisa ter um síndico ou um gestor. O que é um síndico? É aquele cara que vai acompanhar se o shopping está com o nível de limpeza necessário, se ele está com as lojas todas ocupadas. É ele quem vai te dizer se tem loja disponível para alugar ou não. É ele quem vai te dizer quais são os valores que um locatário vai ter naquele shopping. É ele quem vai te dar as condições necessárias para uma empresa alugar uma loja no shopping. Então, o shopping ele vai ter um síndico, ele vai ter um locatário, que é quem vai alugar uma daquelas lojas, e para ele poder conseguir manter o shopping, obviamente tem uma taxa de administração. Para quê? Para pagar funcionários, para pagar as luzes comuns. O que são luzes comuns, gente? Os corredores. Existe a conta de luz da loja, então imagina a Apple, ela tem lá aquelas luzes, aquelas mesas, celulares disponíveis, etc. Do lado de dentro, aquela conta de luz é da Apple. Mas e o corredor, quem é que paga? Todo mundo vai pagar um pedacinho da conta do shopping. E aí, se for feito bons investimentos no shopping, se ele for atrativo, o que acontece? Acontece que ele pode pagar aluguéis para as pessoas que são cotistas. Então, vamos entender o seguinte. Está aqui o shopping, e ele falou assim, ó, o shopping custa 1 bilhão. E o Luiz, o João, o Vanderlei e a Sabrina querem ser cotistas. Eles têm 1 bilhão para colocar no shopping? Não. Mas eles têm R$1.000.
e eles querem comprar uma cota do shopping. Eles querem uma fatia do shopping. E o shopping fala o seguinte, legal, eles colocam esse dinheiro aqui dentro, eu vou reinvestir esse dinheiro aqui dentro, vou tornar o shopping mais atrativo para os lojistas, para os clientes, e isso vai fazer com que as pessoas se interessem mais por esse produto. Nesse sentido, o que vai acontecer? Você vai contratar isso. Quando você contratar isso, você vai ver que o shopping ele vai precisar de pegar as contas pagas pelos lojistas. O lojista ele vai pagar um aluguel para estar lá no shopping. Então, imagina uma Apple, uma Samsung, uma Casas Bahia. Ela paga um aluguel da loja. Então, o síndico do shopping vai pegar o dinheiro entrante do mês, vai pagar as contas, vai pagar o gestor do shopping. Então, aquele gerente que cuida do shopping, ele também precisa ser pago. Vai pagar todas as taxas que envolvem o shopping. E vai falar o seguinte, neste mês entrou um determinado valor. Quanto é que entrou? Entrou 100 mil, eu paguei todas as contas, e depois que eu paguei todas as contas, você vai sobrar um valor. Do valor que sobrar, ele vai te dizer o seguinte, temos quantos cotistas? Temos X cotistas. Qual que é o percentual de representatividade desses cotistas? O Luiz tem 0,3%, o Nélio tem 0,2%, o Vanderlei tem 15%. E aí, do valor que sobrou daquele mês, ele vai pagar um aluguel para você, que é o que a gente chama de dividendo. Então, imagina o seguinte, os aluguéis deram 1 milhão. Pagou tudo. Do valor que sobra, ele vai pegar quanto é que você representa e vai depositar na sua conta o valor proporcional ao que sobrou. Só que quando você contratou o fundo, você pode ter contratado ele por 5 anos. Então, você vai ter 5 anos de recebimento de dividendos. Você pode ter 10 anos de recebimento de dividendos. Só que lembra que eu expliquei que os fundos, eles vão ter parte do capital em renda variável, que vai ser ações? Ele pode estar na bolsa de valores. Então, quando um shopping ele tem as maiores marcas do mercado, eu te pergunto, ele valoriza mais ou menos? Ele valoriza mais. Se ele valoriza mais, vocês acham que grandes empresários vão querer ser cotistas de algo que valoriza mais? A resposta é sim. Se tem mais gente valorizando aquele shopping, o que acontece com ele? Aquele shopping ele passa a ter mais entradas de renda variável, ele passa a atrair mais cotistas de fundos para imóveis, e mesmo um pedacinho que ele deixa em renda fixa, ainda está rendendo juros sobre juros da taxa Selic, da correção da inflação, daquilo que foi feito para aquele shopping. Então, você tem todos os meses um aluguel, e esse aluguel pode variar todos os meses. Então, se você entendeu isso, isso é o principal para você entender fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele é acompanhado de um jeito diferente das ações e de um jeito diferente da renda fixa. Deixa eu mostrar aqui uma outra situação para você. Você alugou um shopping. Aliás, você virou cotista de um shopping. Ele deu lucro. Deu lucro, ele vai pagar para você um aluguel. Ele pagou para você um aluguel, caiu lá na sua conta. Agora, imagina o seguinte... Eu sou um locatário do shopping, eu sou o dono da Dudalina, por exemplo. E a minha loja na crise, ela não está vendendo todas as camisas que poderia. E pode ser que o meu custo operacional esteja mais alto do que o meu volume de vendas. Será que eu estou tendo lucro? Eu tenho que pagar aluguel, funcionário, tenho que ter estoque, tenho que fazer campanha de marketing e eu não estou tendo comprador do meu produto. Quando eu faço essa análise financeira, eu posso chegar à seguinte conclusão. Não está valendo a pena manter minha loja. O que eu faço? Eu fali. Não tenho dinheiro para pagar funcionário, não consigo manter estoque, não consigo estruturar tudo. Logo, eu fali. O que aconteceu com o shopping? Ele deixou uma loja vaga. Se ele deixou uma loja vaga, ele vai receber aquele aluguel? Não.
Se ele não recebe o aluguel, o que acontece com você todos os meses recebendo um pedacinho daquele aluguel? Você vai receber menos do que poderia. Então, olha o que eu estou explicando. Os fundos imobiliários, eles são um excelente investimento, mas tem risco. Por quê? Parte está aplicado em investimento de renda variável, parte precisa pagar os custos do gestor do imóvel, precisa pagar os custos da estrutura do imóvel, precisa pagar as taxas. Do valor que sobra, ele vai te remunerar. E ele ainda pode ter um pedacinho dele sendo aplicado em renda fixa, corrigido por um CDI ou uma taxa Selic. Mas um locatário pode sair. Imagina um shopping que tinha a Apple oferecendo celulares e não tem mais. Imagina uma loja que no melhor ponto da loja tinha um McDonald's. E agora o McDonald's não está lá mais. Os pontos, eles não têm o mesmo valor. Quanto mais bem localizado, quanto melhor o metro quadrado está sendo disponível para as pessoas, melhor e mais caro é aquele local e valoriza o imóvel.